O que é uma amizade? O que é que faz uma amizade durar mais de 30 anos? Se a amizade fosse uma árvore, além de plantar, você teria que cuidar pelo seu nascimento e pela sua frutificação contínua. Então a amizade é algo que nasce entre duas pessoas e que precisa de um cultivo perene para que isso dure 30, 40 anos. É o que nós estamos experimentando hoje aqui. Eu vejo uma amizade de 30 anos ou mais, assim, tipo assim, a amizade verdadeira é tipo uma planta, né? Uma plantinha, você bota ela ali, aí você tem que estar sempre regando ela, né? Então, a amizade é tipo assim, você tem que estar ligando para a pessoa, se preocupando com ela, perguntando como é que ela está, tudo mais. Não precisa ser todo dia, toda hora também não, mas a gente sempre tá lembrando da pessoa e tá se preocupando com ela, né? O que é que faz uma amizade durar mais de 30 anos? Eu acho que é principalmente a base em que ela foi construída. Amizade construída sobre uma base sólida, né? Com muito respeito, consideração, carinho, ela tende a durar a vida toda. Então a gente tem essa oportunidade de vivenciar essas coisas que a gente plantou nesse período todo. Que bom. Muito bem. Mauro, vamos lá. Deixa eu virar para o outro lado aqui. Você pode ver. A Bíblia diz: o amor encobre multidão de pecados. Uma amizade para durar mais de 30 anos tem que ter amor e aceitação do outro. Nunca constranger, envergonhar. Esses sentimentos que levam a repelir o outro. O amor encobre multidão de pecados. Eu aceito você todos esses anos. E tamo junto. Muito bem. Quando fiz essa pergunta, confesso que esperava respostas diferentes. Talvez alguém falasse da convivência, da distância ou até mesmo do tempo. Mas foi interessante perceber que ninguém começou falando dos anos. Todos falaram de escolhas. Cultivar, respeitar, amar. E foi nesse momento que eu percebi que uma amizade verdadeira não permanece simplesmente porque o tempo passou. Ela permanece porque alguém decidiu cuidar dela. O que é que faz uma amizade durar por mais de 30 anos? Permanecer Eu assim. acho que é permanecer em contato, né? Tá sempre procurando um ao outro, não esquecer, né? É isso aí. No meu entendimento, o que faz uma amizade durar tanto tempo são compartilhamentos de coisas comuns, princípios, hábitos, gostos e muitas vezes ambientes, enfim, isso faz uma amizade durar muito tempo. Quando as pessoas não compartilham coisas que são comuns ou que não gostam, a amizade tende a ser menos duradoura, entendeu? E sobretudo, o amor de Deus que está em nosso coração, entendeu? Que nos une, os relacionamentos humanos são duradouros à medida que as pessoas se amam, se respeitam e têm consideração pessoal, põe o outro em primeiro lugar, entendeu? E não a si próprio. E isso faz uma amizade ser duradoura, no meu entendimento. Olha, uma das coisas que eu gosto mesmo é de gente, de pessoas. E a amizade, ela continua por muitos anos quando você desenvolve o amor ao próximo. E isso que me faz, por exemplo, hoje eu tenho muitos amigos antigos, amigos novos, amigos assim, porque eu aprendi através do Senhor, o nosso Deus, que amar é a melhor coisa que tem. Então, amar qualquer um, amar a todos é a melhor coisa. E amar amigos não tem coisa melhor. Por isso que a gente permanece com essa amizade. Muito bem. Percebeu uma coisa? Ninguém falou em sorte. Todos falaram em atitudes. Manter contato, amar, compartilhar a vida. Uma amizade verdadeira não permanece por acaso. Ela cresce quando duas pessoas decidem continuar fazendo parte da vida uma da outra, mesmo quando o tempo
a distância e os compromissos parecem dizer o contrário. Muito bem, estamos aqui ainda na nossa pergunta de hoje, né? Todo especial. Natan, o que é que você me diria, né? Veja bem, na sua opinião, o que faz uma amizade permanecer por mais de 30 anos? Eu acredito que é um pouco também da distância. A distância ela fornece a não convivência, vamos dizer assim. Acredito que o fato do distanciamento ele é importante para manter uma amizade a longo prazo, porque ele faz uma manutenção, gera saudade, gera a gente também esquecer as confusões que às vezes dão numa amizade. Eu acho que isso é um fator a ser levado em conta para perdurar uma amizade de tantos anos. Virgínia? Olha, eu concordo um pouco com o Natan, né, com relação à distância. Ela realmente ajuda, né, a você manter a amizade por mais tempo. Mas não só a distância, você tem que ter a distância, mas sem esquecer realmente de fato de se comunicar com a pessoa. Não é você manter a distância e esquecer. Ah, não, eu tenho esse amigo e foi. Esqueceu e volta 20 anos depois. Olha, somos amigos. Não vai ter essa ligação, né? Você tem a distância, mas você ainda tem a comunicação, que é o que nos permite hoje em dia manter isso, né? Que a tecnologia nos ajuda. Diga lá, Branca, e você? O que é que você acha? Por que você acha que a amizade dura anos, até 30 anos, pode ter ou mais? Concordo com o que foi dito, que você tem que estar ligando, perguntando como a pessoa está, fazendo aquela manutenção, né? Agora, se você diz que é amigo da pessoa e liga uma vez no ano, você não está provando que é amigo da pessoa. Também não é ficar ligando toda hora para a pessoa, mas sim você lembrar na hora do aniversário, você lembrar de um acontecimento e falar assim, fulano, tô ligando por conta, lembra que aquilo que aconteceu, que você está sempre fazendo a manutenção da sua amizade. E essa amizade para 30 anos, ela tem que ser verdadeira, porque quando a pessoa não está falando a verdade, você sente, é algo pessoal. Quando é amigo e quando você sente que é amigo da pessoa, quando ela fala a verdade para você. E quando não tem verdade, você também sente. Agora o comercial? Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que ninguém culpou a distância. Pelo contrário, todos mostraram que uma amizade verdadeira encontra um jeito de permanecer. Hoje, uma ligação, uma mensagem ou um reencontro como esse são suficientes para lembrar que algumas pessoas nunca deixaram de fazer parte da nossa história. O problema nunca foi a distância. O problema sempre foi o esquecimento. Muito bem, vamos lá, Rumi. Por que a amizade dura, às vezes, muitos anos? Até mais de 30 anos, tem muitas amizades. A amizade dura por mais de 30 anos por conta da distância, da companheirismo, da ajuda quando você menos espera, vem sempre de um amigo. Então acho que um amigo e uma amizade é para tudo. Então quanto mais você precisa, aparece o amigo. Eu vou falar aqui pelo casal, porque somos uma só carne. Eu acho que a gratidão das experiências que foram vividas juntos, construção da história, a participação do amigo na construção da história do seu amigo, presença de Deus fortalecendo e dando esse vínculo, e acima de tudo, eu acho que o companheirismo, a cumplicidade de tantas coisas vividas juntos, coisas boas, coisas ruins, porque a amizade não deve ser lembrada só pelas coisas boas, as coisas ruins também fortalecem a amizade, porque são nos momentos ruins em que os verdadeiros amigos comparecem, participam, estão juntos, cooperam para a superação daquela fase ruim. Então toda essa cumplicidade de convivência, de aceitação do outro, de amor,
ela faz parte dessa construção da amizade. E por mais que o tempo passe, a distância seja um fator que possa enfraquecer, na verdade é um fator que fortalece, porque fortalece a saudade, as lembranças, a vontade de estar junto e estar aqui nesse momento com várias pessoas que há tanto tempo a gente não se vê, é reconstruir essa história que foi iniciada lá atrás e lembrar e pensar o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente cresceu, cada um ao seu tempo, mas de uma certa forma a amizade cria esse vínculo para que aquilo que a gente construiu distante se vincule em um momento onde a gente possa compartilhar com liberdade, com carinho, com amor. E essa cumplicidade ela é um fator determinante. Por que a amizade dura tanto tempo? Até 30 anos ou mais pode chegar uma amizade aí? Na minha visão, a primeira coisa que tem que ter o respeito um pelo outro. Isso é o que eu penso, né? E a amizade é aquilo que você sente do coração da pessoa que corresponde, né? Não necessariamente você tem que viver junto com a pessoa, mas você tá ali do lado da pessoa quando ela precisar. Às vezes a gente entende que a amizade é você tá servindo a pessoa do jeito que ela quer. Não, tem que ter um respeito um pelo outro e buscar isso como se fosse um próprio irmão, né? Percebe como a amizade verdadeira não é medida pela frequência dos encontros, mas pela disposição de estar presente quando realmente importa? Um verdadeiro amigo não precisa estar ao nosso lado todos os dias, mas quando a vida aperta, quando surgem os desafios ou quando a alegria merece ser compartilhada, ele encontra uma maneira de estar presente. É nesses momentos que descobrimos quem realmente caminha conosco. Muito bem, vamos lá, Sandra. Por que você acha que uma amizade dura tantos anos? Então, em 30 anos, é uma amizade, como diz a Bíblia, amigos mais chegados que o irmão. Então, eu acredito que a lealdade é um fator muito importante para viver uma amizade dessa ao longo dos anos e ela não se desfalecer. Por que uma amizade dura muito tempo, Theo? Respeito, amor e alegria. Muito bem, é isso aí. O importante da amizade é que ela seja verdadeira, não tenha falsidade, seja sincero. A distância, antigamente, era muito difícil, mas hoje não existe mais distância para uma amizade, porque nós temos todos os meios de comunicação muito fácil para a gente se comunicar. E amizade é isso, para mim é isso, é servir no momento certo, ajudar naquilo que for preciso e não usar de falsidade. Muito bem. Depois de ouvir tantas respostas, percebi que uma amizade verdadeira não se mantém apenas porque as pessoas se conhecem há muitos anos. Ela se mantém porque existe lealdade, sinceridade e respeito. Quando essas qualidades desaparecem, até relacionamentos recentes enfraquecem. Mas quando elas permanecem, o tempo deixa de ser um obstáculo e passa a ser apenas uma testemunha de uma amizade construída sobre bases firmes. Vamos lá, Jéssica, por que a amizade pode durar anos, às vezes até mais de 30 anos tem amizades? Assim, eu não tenho 30 anos, né? Não estou no lugar de fala, mas eu vou falar. Sim. A amizade, ela dura muitos anos a partir do momento que a gente decide colocar aquela pessoa no nosso coração. Independente da distância, você sempre lembra. E às vezes você até deixa de mandar uma mensagem, porque a nossa vida é muito corrida. Às vezes a gente não tem tempo de mandar mensagem para todos os amigos. Mas você sabe quem é seu amigo, aquele que quando você menos espera te liga, te manda uma mensagem. Ou às vezes no dia do seu aniversário lembra de você. E às vezes passa muito tempo sem te ver, sem te mandar uma mensagem. Mas quando você vê ali o seu amigo, vocês se abraçam e é como se o tempo não tivesse passado. Eu penso que a amizade, ela rompe até as barreiras do tempo também, né? Ela vai bem além.
Eu não preciso estar mandando mensagem, não preciso estar presente em todos os momentos para eu ser amigo, mas quando eu tenho um amigo, ele vai saber que eu estou ali disponível para ele sempre que ele precisar. Eu acho que vai muito dessa disponibilidade, desse amor e dessa presença. Mesmo que longe, a milhas e milhas de distância, mas você estar presente. Uma amizade é essencial, porque as lembranças do passado, as memórias, elas ficam. E é bom sempre ser renovadas. E é um pilar essencial para a gente permanecer numa amizade com o coração, com a emoção. Na vida cristã, eu creio que esse é o alicerce, que é Deus acima de todas as coisas. Então, a amizade ela é essencial na vida da gente, porque como Deus criou o mundo, Ele fez a mulher, porque a gente não poderia viver sozinho. E a amizade com amor, ela é essencial para as nossas vidas. Muito bem. Enquanto ouvia cada uma dessas respostas, um texto bíblico veio à minha mente. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Perceba uma coisa, esse texto não diz que teremos muitos amigos. Ele diz que existe um amigo que pode ser mais chegado do que um irmão. O que é que faz uma amizade durar, permanecer por mais de 30 anos? Acho que é o amor de Deus mesmo nas nossas vidas, né? O carinho, o respeito. Acho que é isso. Muito bem. Também o alicerce que foi construído essa amizade, né? E do nosso lado cristão, eu acho que consolida mais ainda a amizade por várias décadas. Às vezes a gente fica até 10 anos sem se ver, mas quando se encontra é aquela alegria de sempre, né? Parece que a gente já está convivendo já há muito tempo juntos. Não estava separado, né? Não estava separado. Parece que a gente não estava separado. Parece que não estava separado. É verdade. Foi aquilo que eu te falei em relação ao Dr. Jair, né? A gente conversando naquele dia, parece que já conhecia há muitos anos. Exatamente. Né? Então essa é a base. E quando você marcou esse encontro, eu me lembrei dos encontros que nós participamos juntos, né? Aquela alegria toda. Exatamente. Qual foi a primeira lembrança, né, que veio quando você soube desse encontro? A primeira lembrança que veio à sua mente quando você soube desse encontro? Uma das primeiras lembranças foi quando eu cheguei na central de Taguatinga e o pastor Ezequias Fragoso Vieira nos recebeu e seu filho Guilherme estava andando de bicicleta. Com 6, 7 anos, alguma coisa assim. 1977, eu acho. Muito bem. Boa lembrança. Por que algumas amizades, Odimar, acabam tão rápido e por que algumas atravessam tantas décadas, como é o caso da nossa? Verdadeiras amizades, eu não acredito que elas acabam. Pode haver distanciamento em função de condição de moradia, distância geográfica. É o caso nosso agora. Por exemplo, distância geográfica, ocupações do dia a dia com atividades distintas e diferentes. Enfim, faz com que a amizade não acabe, mas diminua a frequência de relacionamento, né? A verdadeira amizade eu posso chamar até de eterna, quando ela é formada sobre fundamentos de amor, de consideração, de respeito e, sobretudo, espirituais, né? É no meu entendimento. Então, as amizades que em tese acabam é porque elas nunca foram efetivamente verdadeiras. Elas foram ou interesseiras, ou por conveniência, ou por razões meramente temporárias, mas não eram do interior do coração e da alma e do espírito. Essa é a minha compreensão. Queridos, entendo a amizade hoje de uma maneira muito especial. Depois de mais de 30 anos, reencontrei pessoas que seguiam caminhos diferentes, moram em lugares diferentes e construíram histórias diferentes. Mas algumas coisas permaneceram. O respeito, o carinho, a lealdade, o cuidado.
E foi exatamente isso que ouvi em cada resposta. Vivemos num tempo em que é fácil adicionar pessoas, mas difícil permanecer ao lado delas. Talvez por isso uma amizade verdadeira tenha se tornado tão valiosa. Ela não é construída em um dia, ela é construída em pequenas escolhas repetidas ao longo dos anos. E acima de qualquer amizade que possamos viver nessa terra, existe alguém que nunca deixou de nos amar, nunca nos abandonou e continua estendendo a mão todos os dias. Jesus, o Cristo. Se amizades verdadeiras ainda existem, é porque o maior exemplo de amizade continua vivo. Que Deus nos ajude não apenas a encontrar amigos assim, mas também a sermos esse tipo de amigo na vida de alguém. Compartilhe e deixe o seu legado. Tchau, querido.